Queridos amigos em Cristo, muito boa noite. Espero que todos estejam muito bem, principalmente aqueles que estão assistindo pela primeira vez. Sejam muito bem-vindos. Com as graças de Deus, nosso Pai, com a paz de Jesus, nosso irmão, e com o amor de Maria, nossa mãe. Mais uma vez, estamos aqui reunidos com o mesmo sentimento de auxílio à humanidade, através da nossa oração e, consequentemente, auxílio a nós mesmos, necessitados que somos. Vamos então fechar os nossos olhos, elevar o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, para que possamos mais uma vez entrar na sintonia da prece ao nosso anjo da guarda, que está conosco desde sempre. Prece a Maria, nossa mãe, que nos acolhe no seu manto azul celeste. Prece a Jesus, nosso irmão maior, que deixou o seu Evangelho Redentor. E a Deus, nosso Pai, que nada pedimos, apenas agradecemos por tudo que somos, por tudo que temos, com a prece que Jesus, seu Filho amado, nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Que assim seja, graças a Deus. Muito bem, meus amigos, para iniciarmos a nossa reflexão da noite de hoje, a mensagem que nós trazemos está no livro Minutos com Chico Xavier, na página 31, o tema Fecha a Porta do Mal. O mal não vem de Deus, por isso Deus não pune nem castiga. Deus nos ama. O mal vem do homem que não respeita as leis divinas. O mal que encontrou em nossa vida a porta aberta do nosso descompromisso com o Evangelho. Muitas vezes somos mais obedientes a leis de trânsito do que às leis de Deus. Esquecer o mal significa varrer as lembranças amargas de toda negatividade que permitimos entrar em nossa vida. Varrer mágoas, culpas, melindres, traumas, para bem longe do nosso caminho. Mas, além de esquecer o mal, precisamos também crer no bem. Muito bem, meus amigos. Um dos temas do nosso curso de Aprendizes do Evangelho dizia o seguinte: o mal não merece comentário em tempo algum. Né? E, como diz a leitura, o mal só entra em nossa vida por uma porta que nós mesmos deixamos aberta. Por isso que nós temos que estar sempre atentos. Chico Xavier também diz nesse livro aqui, né? Ele diz assim: o diabo não pode soprar onde não tem brasas. Portanto, nós temos que apagar as brasas do egoísmo, do ódio, da vingança, da maledicência, né? E acender a luz do amor, a luz da caridade e a luz da justiça.
E essa leitura então já nos remete ao Evangelho, né? Ao Evangelho no capítulo 12, itens 9, 10 e 11, a vingança, o ódio e o duelo, né? E então, como são 3 itens, né? Com temas diferentes, mas existe uma relação entre eles. Eu vou ler então primeiro o item, que é o item 9, né? A vingança, que é uma instrução do espírito Jules Olivier, Paris, 1862, que nos diz o seguinte: a vingança e o duelo são vestígios da barbárie que tendem a desaparecer entre os homens. São costumes selvagens que fazem a humanidade sofrer. A vingança é um sinal de inferioridade dos homens. Vingar-se é totalmente contrário ao ensinamento do Cristo que diz: perdoem os seus inimigos. Muito bem. Se próprio Cristo nos diz que devemos perdoar os nossos inimigos, por que será que ainda existe tanta gente com esse instinto de vingança, né? E se recusam a perdoar? Primeiro, porque a vingança é um sentimento de ódio, de falsidade, pois aquele que se vinga geralmente o faz assim às escondidas, né? E ainda diz assim: a vingança é um prato que se come frio. Por que será, né? Porque ela é uma pessoa vingativa, uma pessoa que fica ali dando uma de bonzinho, mas que depois o que acontece? Vai planejando, vai estudando ali um plano para no momento certo concluir a sua vingança, fazer a sua vingança, né? Portanto, alguém que nos ofendeu, nós devemos perdoar. Por quê? Porque quem não perdoa é um covarde. Quem se vinga, ele é um covarde, porque ela não tem coragem de perdoar a ofensa que recebeu. Não é verdade? Aquele que não segue as leis do amor, da caridade, da justiça, ele não deve ser considerado cristão, porque essas leis são leis divinas, né? E o perdão é um ato de caridade, é um ato de amor e de justiça. Certo? Muito bem, então nós vamos agora para o ódio, que está no item 10 do capítulo 12, e que diz o seguinte: é uma instrução de Fenelon, Bordeaux, 1861, né? E nos diz o seguinte: se odiarmos aqueles que nos odeiam, não valeremos mais do que eles. Então, olha só, interessante, né? Quando a gente odeia o nosso irmão ao invés de amar, o que acontece? Nós não estamos dando a ele o perdão, né? E no item anterior nós estamos falando de perdão, sobre a lei do amor e tal. É muito fácil a gente amar aqueles que nos amam, né? As pessoas, os nossos entes queridos, aqueles que nos amam, os nossos amigos, os nossos companheiros de caminhada, né? Agora, o difícil mesmo é a gente amar aqueles que nos odeiam. Mas é justamente isso que nos torna superiores a eles. Não é verdade? Por quê? Porque Jesus ensinou que o amor nos aproxima de Deus e o ódio nos afasta de Deus. A lei de Deus diz que devemos amar indistintamente, ou seja, a todos, certo? Mesmo sabendo que, amando os nossos inimigos, nós não vamos estar livres do mal, porque nós vivemos aqui nesse planeta, nós estamos sujeitos ao mal. Mas isso também vai nos deixar sempre próximos de Deus, porque Deus é amor, e quem está com Deus não entra em sintonia do mal. Não é verdade? Bom, com relação ao próximo item, que é o duelo, nós vamos fazer aqui então uma leitura do trecho do item 11 do capítulo 12,
uma instrução de Adolfo, que é bispo de Argel, 1861. Vamos ver o que ele nos diz. Duelo é crime, e a própria legislação dos homens reconhece. Ninguém tem o direito, sob hipótese alguma, de tirar a vida do seu semelhante. Né? Olha só que interessante, né? É a lei dos homens que diz isso. A lei dos homens. E aí? Mas onde nós estamos, né? Nós estamos aqui nesse planeta. E esse planeta segue principalmente as leis dos homens, porque a lei de Deus fica assim meio, né? Alguns seguem, alguns não, né? E agora tem o seguinte, quem se coloca diante de um duelo é porque não considera a vida como sendo uma oportunidade de melhora, uma oportunidade de evolução, tá certo? E na verdade, por quê? Porque a pessoa coloca a própria vida em risco quando faz um duelo, né? Hoje em dia, na verdade, o acordo e como é que eu posso dizer? O diálogo entre as partes é mais importante, né? E esse acordo, esse diálogo normalmente é feito lá nos tribunais, né? E hoje em dia é assim, mas antigamente não era muito bem assim, não. Antigamente era matar ou morrer, né? As coisas aconteciam assim na praça pública. O duelo acontecia lá na praça pública. E as pessoas, um desafiava o outro, e eles duelavam lá, e era para matar mesmo, né? E hoje em dia está bem diferente, né? Assim, digamos que existe um pouco mais de diálogo. Até porque naquela época a morte era meio banalizada, né? Hoje em dia as pessoas até se comovem quando uma pessoa morre, né? Que acontece tem esse acontecimento, né, de uma pessoa morrer por assassinato ou por vingança, ou sei lá. Então existe assim uma espécie de comoção entre as pessoas. Mas na maioria das vezes no passado era assim. Ninguém dava atenção para a morte. Hoje nós temos o seguinte, a preservação da vida. Nós, cristãos, sabemos que nós temos que preservar a nossa vida. Por quê? Porque a vida é uma oportunidade que nós temos de buscar a nossa salvação. E sem a nossa salvação, nós não somos absolutamente nada. Pensemos nisso. Vamos então, neste momento, partir para as nossas vibrações. Sabemos que vibrar é doar o melhor de nós a toda a humanidade, todo o universo. Então vamos vibrar principalmente pelo nosso planeta, por todas as nações, por todos os dirigentes de todas as nações, pelo nosso Brasil, pelos dirigentes do nosso Brasil, pelos governantes. Vibramos também por todos os trabalhadores do bem, todos aqueles que auxiliam em todos os setores, em todas as profissões. Vibramos também por todas as pessoas que mais necessitam, pelos espíritos sofredores, pelos doentes do corpo e da alma, principalmente os enfermos que estão em hospitais, necessitando de auxílios. Vamos vibrar também pelas famílias, por todas as famílias para que se unam. Harmonia entre todos os lares desajustados. Vamos vibrar por todos eles. Vamos vibrar também pelos idosos, pelas crianças, por todas as pessoas que estão morando nas ruas, pelos moradores de ruas, pelos animais abandonados. E vibramos também pelos nossos lares, por todas as pessoas que nos são caras, pelos nossos familiares, por nós necessitados que somos. Vamos deixar também uma vibração aberta para ser utilizada onde mais for necessário e renovar o nosso compromisso para a próxima segunda-feira, obedecendo sempre à vontade de Deus. Uma boa noite a todos, que a paz e o amor de Jesus envolva todos os corações. Que assim seja, graças a Deus.